partir de agora, programa Alta Performance. Programa Alta Performance. Esporte, lazer e cultura, tornando sua vida muito mais eficiente e agradável. Mente, corpo, saúde, realização. Apresentação, Albert, David e Hélio. A partir de agora, na Rádio Revale. Bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes da Revale, Rádio Estadão do Vale. Está no ar mais um programa Alta Performance, esporte com lazer e cultura, tornando a sua vida muito mais eficiente e agradável. Programa que vai ao ar para você todas as terças-feiras, das 9 às 10 horas da manhã, trazendo sempre informação de primeiríssima qualidade para aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa vida e o que podemos fazer para viver muito melhor. Agora são 9 horas e 4 minutos. Nós aqui, agora, o Davi, o Dr. Hélio e eu, Albert, trazemos para o programa de hoje um tema que vai falar sobre a alta performance para algo que sempre fazemos. E às vezes, mesmo sem nos dar conta que fazemos isso. E aí, como é que você, querido e querido ouvinte, faz para contar alguma coisa para alguém? Alguma ideia que você tem e quer passar para alguém? Ou quando você conta algo sobre você mesmo, como é que as pessoas recebem isso? Você sente que elas acreditam naquilo que você fala? E isso pode acontecer no seu dia a dia, no seu trabalho, quando você deseja vender ou comprar alguma coisa, como um produto, uma ideia ou sua própria imagem. Pois é, gente, vamos falar hoje sobre propaganda e marketing e como isso pode ser muito melhor na sua vida. E para isso, temos uma convidada muito especial, super especial aqui com a gente, a Karine, que falará conosco daqui a pouquinho. Ela é professora da Faculdade Anhanguera e também uma das proprietárias da empresa Rosa e Carvão de Comunicação e Eventos aqui de São José dos Campos. E, desde já, eu agradeço imensamente a participação da Karine aqui no Alta Performance. Também queremos convidar você, caro ouvinte, a participar aqui do programa, trazendo o que você faz, o que queira compartilhar com a gente, com os outros ouvintes também, e ouvindo e enviando dúvidas, né, e sugestões para deixar nossa manhã muito mais rica. Entre em contato com a gente pelo telefone 3322-1290 ou no TIM 98184-3509. O Vivo 99760-5737 ou enviando mensagens também para o 011 99879-6251. E você pode enviar e-mail também no altaprevale@gmail.com altaprevale@gmail.com. A sua participação é muito importante e será sempre muito bem-vinda. São 9 horas e 7 minutos. Bom dia, Davi, bom dia, Dr. Hélio, e um bom dia muito especial, Karine. Bom dia, Albert, bom dia, Karine, bom dia, Dr. Hélio. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia. Muito bem. Davi, você quer adiantar alguma coisa sobre o que nós podemos falar sobre propaganda e marketing antes de começar o nosso debate? Então, eu queria fazer só uma correlação, porque às vezes as pessoas perguntam, mas o que tem a ver propaganda e marketing com alta performance, né? A ideia do programa justamente é essa, trazer profissionais de altíssimo gabarito, como a Karine, enfim, outros profissionais que nós vamos trazer, e tentar aprender com esses profissionais esses aspectos do que há de bom nesses temas e nesses conceitos, para que a gente traga esses conceitos para a nossa vida. Porque, por incrível que pareça, alta performance pode ser usado para as diferentes áreas da vida das pessoas, né? Então, a gente vai tentar pegar esses conceitos e aprender hoje com a Karine em relação a isso.
Muito bem, e para ajudar a entender melhor, vou lançar uma pergunta aqui, abrindo o nosso debate, né? Vamos esclarecer para os nossos ouvintes como podemos entender melhor o que é propaganda e marketing. Karine. Bom dia, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite. Bom, propaganda e marketing, né? O que seria isso? Na verdade, até escolas acabam trabalhando o tema como se fossem a mesma coisa, fossem sinônimos, né? Mas eles são diferentes. Então, para a gente entender de uma forma mais simples, né? O que seria isso? Na verdade, a propaganda, ela trabalha toda a parte de criação, tudo que a gente vê na televisão. Comercial, anúncio que sai em revista, o rótulo que tem no produto no supermercado, o nome do produto que tem na farmácia, ele trabalha essas coisas. O marketing, ele já tem uma característica mais empresarial. Ele trabalha, então, a questão mais que a gente chama, né, nos negócios de gestão. Então, ele é muito mais relacionado à administração, à empresa, do que à área de produção criativa. Então, um jeito da gente entender simplinho, né? O marketing, no caso, ele tem a ideia, elabora, planeja, e quem executa é o publicitário. Quer dizer que podemos entender, como você falou, né? Quer dizer, um rótulo, alguma coisa, alguma veiculação em jornal, em revista, em televisão, rádio, isso é propaganda, e o marketing é como fazer isso. Como estruturar, como planejar todas essas ideias para poder fazer a propaganda. Isso mesmo. O marketing, no caso, ele estaria analisando qual é a melhor revista para fazer um anúncio, qual a melhor prateleira no supermercado para ficar um produto, porque isso também existe, né? Nada está no supermercado por acaso, toda prateleira ela tem uma estratégia de venda. O que fica próximo ao caixa tem um porquê estar próximo do caixa. A meia fica perto do tênis por um motivo na loja. E muitas vezes a gente nem percebe, quer dizer que a gente até às vezes se sente um pouquinho, né, parece que manipulado, né? E o que seria essa manipulação? Ela é ruim, ela é boa? Como é que é manipular, né? Na verdade, não é uma manipulação, né? Existem algumas ferramentas que se usam em marketing, em publicidade, que sim, elas têm essa tendência. Mas as outras, na verdade, elas vêm de estudo de comportamento. Então, um exemplo. É comprovado nas pesquisas que toda pessoa, que a maioria das pessoas, 98% das pessoas, entram no supermercado, quando elas chegam na porta do supermercado, elas viram para a direita. Então, elas entram pela direita no supermercado. Então, com base nisso, o supermercado, né, ele tem toda uma estrutura voltada para quê? Para onde todos os bens de maior consumo eles fiquem no meio do supermercado e mais para a esquerda possível, para fazer com que o cliente circule o máximo dentro dele, permaneça mais tempo dentro da loja. Então quer dizer que os produtos né, que nossos filhos estão sempre querendo, estão sempre na altura deles, né? Jamais lá em cima, né? Sempre na altura deles, e muitos ficam no caixa. Que é quando você já está saindo, já está cansado de ficar no supermercado. Então, a chance de você se render ao pedido de uma criança, ela é mais fácil, né? Porque você já está cansado de estar no supermercado, já ficou cansado de andar. Então, o que você menos quer é choro. Nossa, que legal isso, Karine. E Davi, doutor Hélio, vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Não, muito interessante o que a Karine falou. Agora, uma outra questão, Karine, que as pessoas costumam perguntar muito é em relação a esse aspecto do marketing pessoal, né? Porque, enfim, as pessoas hoje, a gente está inserido dentro de um contexto onde a imagem, a percepção do que as outras pessoas veem em relação a você, enfim, as pessoas, é algo que conta muito, né? O que você poderia dizer, assim, em relação a marketing pessoal para quem está nos ouvindo? Quando a gente fala em marketing pessoal, né, as pessoas às vezes pensam que usar a roupa da moda, né, ter um corte de cabelo diferente, associam muito ao que está se usando ou não, que é aceito ou não. Mas, na verdade, tudo que é relacionado... Sempre que a gente fala em marketing, a gente está falando de marca. Então, quando a gente fala de marketing pessoal, a gente está falando da marca pessoal de cada um. Uhum. Então, o que essa pessoa quer passar? Então, quando a gente sai de casa, a primeira pergunta é: qual imagem que eu quero passar para as pessoas? O que eu quero que elas olhem para mim e elas pensem: nossa, ele vai me entregar o quê? Essa é a grande pergunta, né? Isso acaba sendo importante porque ultrapassa a questão de moda. Ela ultrapassa esse sentido de mídia, mas sim até mesmo da credibilidade, da ideia que você quer passar. A gente vê muito as pessoas falando a seguinte frase, né? Eu escuto muitas pessoas falando: nossa, mas as pessoas pensam cada coisa de mim
e eu nem fiz nada, mas é a imagem, às vezes, que a pessoa passou que dão esse condicionamento de achar alguma coisa, né? Aham, e você, ouvinte, né? Como é que você sai de casa? Que imagem você quer passar? E isso que a Karine está falando, de repente a gente anda pela rua, né? Você anda pela rua, todo mundo começa a te observar de uma maneira delicada, de uma maneira bacana, e você fala assim, nossa, eu hoje saí descabelada ou descabelado, a minha camisa eu usei qualquer uma e tal, mas o que você pensou antes de sair de casa? Como é que você sai de casa nesse dia? Como é que é o marketing que você quer passar para as pessoas e como você se sente, como é que é o marketing para você mesmo, que nós vamos falar daqui a pouco. Você, ouvinte, participa aqui com a gente. Telefone 3322 1290. Participa e traga suas questões, uma história engraçada que você viveu. Participa com a gente. E como é que é isso, esse marketing com a gente mesmo, Karine? A gente pode pegar um outro exemplo, que seria quando vai fazer uma entrevista, né? Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eu gosto muito de imaginar que todos nós somos iguais. Então, você está numa prateleira de supermercado e todo mundo é uma lata de massa de tomate. Do mesmo jeito, igual. O que você vai fazer para que a sua lata seja comprada? Né? Todo mundo está lá verdinho, né? Igual. O que eu faço para chamar a atenção? Essa que é a situação, né? E essa ideia de chamar a atenção, ela tem que ser algo que traga uma mensagem positiva. Então, vamos pensar. A pessoa foi fazer entrevista, né? Ela leva o currículo dela dobrado. Que ideia que ela passa com isso? Ah, mas o currículo não tem muita relação com a roupa, né? Mas tem relação com a importância que ela deu para aquele momento. A pessoa chegou atrasada, né? O atraso, ele tem essa característica também, né? Eu deixei as pessoas esperando. É a importância que eu dei para aquele momento. Quer dizer, o que a pessoa pensa faz a diferença na hora de fazer a sua própria propaganda, o seu próprio marketing? Total. E as pessoas pensam o que a gente quer que elas pensem. Como é isso? Conta pra gente. Porque toda informação que a gente passa para o outro e tudo que ele passa a acreditar da gente vai ser do que foi vendido para ele. Então, a questão de credibilidade, a questão de onde eu quero ir, né, o que eu quero, as minhas ideias, elas acabam repercutindo e vendendo isso. Uma situação que nós tivemos foram as famosas manifestações que nós tivemos agora dia 15, né? Que teve um fato que me chamou muito a atenção. As pessoas estavam lutando contra a corrupção. Muito válido. Mas foi feita uma pesquisa visual, né, que eles falam, que eles acabaram fazendo no campo, e se viu que mais que a maioria das pessoas estavam usando a camiseta do Brasil falsificada. Então, por mais que pareça uma bobagem, como que você vai contra algo errado, né? Contra a corrupção ou contra fazer alguma coisa que não seja legal, né? E você faz isso. Então, isso demonstra muito que são os poderes. Então, na verdade, não é uma camiseta falsa, é um sistema que você está usando errado. E se você faz isso, a credibilidade desse movimento ele pode ser quebrado. Sim. Não é porque eu estou julgando o que o outro fez, mas talvez ele tenha feito mais porque ele teve mais acesso que eu. E quando você fala, né, as pessoas pensam naquilo que o marketing e a propaganda quer ou experimenta, né, buscar que as pessoas pensem daquele jeito. Então, apesar de muitos produtos, né, são produtos honestos, de qualidade, na hora que a pessoa compra, né, uma margarina de uma determinada marca, não posso nem dizer muito, porque às vezes a empresa que faz é a mesma, mas de uma marca, de um nome, na hora que alguém compra uma margarina de uma marca no lugar de outra, na verdade ela está o quê? Ela está comprando a margarina mesmo, ou ela está comprando o sonho de ter aquele momento do café da manhã como é mostrado na televisão? Na verdade, ninguém compra produto, né? Todo mundo compra uma expectativa. Então, ela compra, sim, a expectativa daquele café da manhã. Como quando se compra uma furadeira. Ninguém compra uma furadeira. As pessoas compram o furo.
Né? Você compra para furar alguma coisa, então você compra um furo e não a furadeira. Então, a mídia trabalha muito essa situação de vender sensações, né? Tem vários casos na mídia, como tinha um desodorante que era muito famoso, né? Que ele até foi processado, porque um rapaz disse que ninguém abordava ele na rua como no comercial aparecia, né? E ele disse, nossa, eu comprei, usei, quero ser paquerado também aí. Então, ela faz muito isso, ela remete, né? A esse desejo social, porque na verdade as pessoas querem ser aceitas, né? E aí, Davi? Karine, você levantou essa questão dos atos, né, contra a corrupção que ocorreram, né, no dia 15 de março. Como é que essa questão assim da política é uma questão que hoje está sendo muito comentada no Brasil, né? A questão da corrupção, a questão de uma série de mudanças que o povo está desejando, né? Como é que você vê essa questão, principalmente na internet, né? Onde a gente viu, principalmente na última eleição presidencial, onde eu vi e ouvi vários relatos de pessoas que pensavam em relação a um partido A e outras pessoas que pensavam em relação a um partido B ou C, e que naquele calor, né, da corrida eleitoral para a presidência, eu percebi que várias pessoas, inclusive, chegaram a brigar, a deixar de ser amigos, porque um pensa de uma maneira e outra. Então, a internet tem essa efervescência, esse aspecto assim das pessoas colocarem muito as suas opiniões, mas, por outro lado, pode gerar algumas desavenças. Como é que a gente lida com isso? A internet, ela é uma terra de ninguém, né? Porque ela entra todo mundo e a legislação em cima dela, como... Na verdade, administrar essas situações, né, de conflito, ela acaba sendo muito complicada. Como a gente estava falando mesmo de marketing pessoal, né, a internet ela deve ser utilizada com muito cuidado. Porque tudo que cai na rede, ela vai durar a vida inteira. E não só a nossa vida, né? A vida do nosso filho, do nosso neto, do nosso bisneto. Então, é muito tempo. Porque por mais que você faça uma postagem no Facebook e você delete, me arrependi, quero deletar, né? Alguém salvou, ficou na fanpage de outra pessoa, né? Isso já foi visualizado diversas vezes, então isso já já foi eternizado. E a exposição, né? Na verdade, quanto que vale expor a minha opinião, né? E até que ponto eu tenho a minha liberdade, porque eu acredito muito que hoje se trabalha muito a liberdade de expressão, mas se esquece muito a liberdade do outro de se expressar. Então, eu tenho uma crença política, você como Davi tem outra, e eu me sinto no direito, em nome da minha liberdade, em agredir você. Então, isso acaba sendo muito contraditório. Não, e legal que você colocou também esse aspecto. Eu li um artigo recentemente na internet, inclusive, falando desses dados que são colocados na internet, né? Houve até um processo, se eu não me engano, foi na Europa, na Áustria, onde uma pessoa que era um usuário do Facebook, ele pediu para deletar tudo do Facebook e tudo mais, e foi deletado, né? Mas ele queria saber se no servidor realmente, que se eu não me engano fica nos Estados Unidos, tinha sido deletado também. E ele entrou com uma ação na Europa, e depois na Europa realmente, se você entrasse na página dele, não tinha mais nada, né? Mas ele entrou com uma ação, até uma ação internacional, foi até o servidor nos Estados Unidos, se eu não me engano fica na Califórnia, e tudo estava lá, né? E ele processou o Facebook devido a isso. Ele falou, olha, eu quero que elimine tudo, inclusive no servidor, né? E não tinha sido eliminado. Claro que existe esse problema também que você falou, porque se alguém copia alguma coisa, aquilo está no domínio de outra pessoa. Então, é um assunto muito complexo, né? Porque é a sua imagem, a sua opinião, que às vezes as pessoas acham que está sendo só naquele momento, mas como você falou, ela se eterniza, na verdade, né? Não, e também assim, nós mudamos de opinião, né? Às vezes você acredita numa coisa hoje, amanhã você já acha que é uma grande bobagem, você já não acredita mais. Então, o cuidado que nós temos que ter muito com a questão de imagem, de internet, é que aquela mensagem, aquela postagem que você fez, ela não pode ser maior do que você. A sua imagem, ela não pode ser maior do que você. Então, por isso que a questão de conteúdo e zelo pelas coisas que você faz, né, ter esse cuidado, elas acabam sendo muito importantes. É que mostra, às vezes, mostra o que você é, mostra, às vezes, até o que você não é. Você não quer passar aquela imagem e, de repente, passa.
Não, com certeza. E uma coisa que se vê muito no Facebook, né? Nas redes sociais que a gente tem hoje, que são as que mais se utiliza, né? Que é Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, que se usa muito no meio corporativo, né? No meio empresarial. A gente percebe que as pessoas, elas narram as suas vidas pela internet. E isso faz com que elas fiquem muito expostas e fragilizadas perante o outro. Então, a pessoa conta desde o que ela está fazendo na hora que ela acordou até o que ela vai dormir. Então, sempre pensar, será que isso realmente é necessário? Será que a minha vida deve ser compartilhada com 500, 600? Porque nós não temos noção de quantas pessoas acessam aquilo. Como falou, eu posso apagar no servidor do Facebook, posso ir onde for, mas se eu salvei aquilo na minha casa, né? Se o João salvou, ele já compartilhou com a rede dele, que já são mais 5.000 pessoas, outra já compartilhou, isso a gente está falando de um acesso diário que pode ter mais de 10.000 visualizações. E você falou, Karine, um pouco, né, da imagem de cada um, né? Como é que é quando você vai para uma entrevista de emprego, você vai lá com o teu currículo debaixo do braço, achando, talvez, que o teu currículo é tudo, né? E, de repente, você entrega aquele currículo na empresa e as pessoas vão buscar nas redes sociais, né, o que você está conectado no Facebook, no LinkedIn, onde for que você esteja conectado nas redes sociais, e o que você compartilha, quais são suas ideias. Ali diz muito mais, às vezes, do que seu próprio currículo, não é? Com certeza, porque a minha avó falava, né? Diga com quem andas que eu te direi quem és. E por mais que às vezes eu achasse que fosse uma grande bobagem isso que a minha avó falava, eu percebo que sim, acaba sendo uma realidade porque nós nos relacionamos com pessoas afins. Então eu não preciso necessariamente fazer tudo que a outra faz, mas ela tem alguma afinidade, eu tenho com ela, né? Então, cuidar isso e às vezes também conversar com as pessoas que eu me relaciono, dar um limite do que elas podem me expor. Porque isso também acaba sendo muito importante, né? Às vezes a gente vê o que acontece muito na rede, né? São que as pessoas elas se expõem tanto que elas expõem suas relações, né? Sim. Esses tempos eu estava vendo na minha página que tinha uma moça que pelo que eu vi, ela estava namorando com alguém. E no outro dia ela era muito apaixonada. No quarto dia, podia ser, digamos, eu acho que foi 2 ou 3 semanas, ela já não estava mais com essa pessoa, ela estava arrasada, queria matar, toda uma história. Na outra semana, ela já estava apaixonada por uma outra. Então, isso parece uma bobagem, né? Porque fica pensando, nossa, mas você fica... Mas tá lá exposto, então você fica pensando, nossa, olha a imagem que a pessoa passa, né? Que não é pelo fato dela namorar, não é nada disso, porque cada um faz o que quer, né? Não é essa situação. Não é esse o parâmetro, mas você vê assim que no mínimo, né? A pessoa está mostrando uma fragilidade emocional, uma necessidade de ela estar compartilhando aquilo com as pessoas. E aí, numa entrevista de emprego, quando o responsável por uma área vai ver isso, muitas vezes ele pode fazer uma leitura o quê? De uma falta de controle que ela tem e que talvez ela não consiga separar a vida pessoal da vida profissional dela, que ela não vai conseguir ter esse filtro, né? Não vai conseguir fazer essa separação. Legal. E, doutor Hélio, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Karine, eu gostaria de voltar um bocadinho quando você fez uma análise a respeito do comportamento do brasileiro no último dia 15 de março, em que se constatou que grande número de pessoas estavam usando uma camiseta com uma marca, mas aquela marca não era a marca, era... Então, eu gostaria de levantar esse assunto porque me parece que todos no Brasil querem uma mudança, querem uma melhoria do país. Tá certo? E todos estão fazendo um esforço para isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte: cada um de nós só tem força para mudar a si mesmo. Eu não tenho condição de mudar o outro. Por exemplo, é muito comum quando o indivíduo precisa de uma peça de um carro ou de um instrumento qualquer, ele vai ver aonde tem mais barato. E de preferência, às vezes, ele vai não numa loja, mas ele tem um amigo que conhece um amigo que tem aquela peça que custa um preço 5, 6 vezes e é uma peça original e tudo. Da onde deve vir isso daqui? Tá certo? Ele compra aquela peça, paga um preço 3, 4, 5 vezes, tem um produto de alta qualidade, só que isso daqui deve vir de algum lugar, tá certo? De um desmanche que é fruto de uma coisa que nós estamos tentando como brasileiros
combater, que é a corrupção, tá certo? Então, se nós não mudarmos o nosso comportamento, tá certo? Então, eu vou comprar na loja, eu vou pagar mais caro, mas eu vou recolher o imposto e eu vou ter um produto legítimo, que aquele que eu comprei também é legítimo, só que veio por vias tortas, vamos assim dizer. Se nós continuarmos com esse comportamento, cada um de nós, a possibilidade de nós transformarmos o Brasil é praticamente zero, porque eu não mudo, você não muda, ninguém muda e nós vamos continuar, que é o que a gente tem visto nesses últimos 5, 10, 15, 20 anos, e a situação só vem piorando, mas a responsabilidade é de cada um de nós. Com certeza, porque a questão é que as pessoas querem mudar, mas elas não estão dispostas a mudarem, né? Eu quero que o outro mude, quero que o outro tenha uma relação, né, uma ação diferente, mas eu quero me portar do mesmo jeito, sempre, porque eu sou assim, né? Eu nasci assim, as pessoas precisam me aceitar desse jeitinho. E essa situação das pequenas atitudes, elas fazem muita diferença, né? Porque, eu vou colocar na vaga de deficiente meu carro, mas é bem rapidinho. Não tem problema. Tem problema, sim, porque aquela vaga não é para você. Não é? Outra questão que a gente percebe muito, né? Até como o senhor falou desse comércio, né? Ilegal das coisas. Porque é esse nome mesmo, é ilegal. As pessoas pensam, nossa, mas é muito forte. Mas quando é fruto de roubo, não foi produzido por uma empresa que paga impostos, que paga seus colaboradores, é ilegal. Enquanto eu faço esse comércio, na verdade, eu estou criando munição para que as pessoas roubem minha casa. É essa relação que essas pessoas não têm, né? As pessoas pensam... Esses dias eu escutei uma frase ótima de um amigo meu, que ele disse que estava conversando com um grupo de pessoas e disse assim... E ele contou que ele não compra nada pirata, nem nada que seja de fruto de algum roubo, porque ele disse que ele não pode estar alimentando esse comércio. E disse que uma das pessoas disse para ele a seguinte frase: mas se eu não comprar, outro vai comprar. Já está ali mesmo. Mas esse pensamento faz nada, né? De que está ali mesmo, que eu vou fazendo até que um dia vai crescer tanto esse mercado que as pessoas vão na minha casa, vão na casa do meu vizinho, e aí eu vou sentir a dor de perder alguma coisa. Não é? Aí eu vou querer que as pessoas mudem. Vai muito naquela historinha também que existe, né? Que tem uma pessoa caminhando numa praia e aí ela vê estrelas do mar e vai jogando no mar, né? E aí alguém chega e pergunta: olha, mas tem milhões de estrelas do mar, para que você está devolvendo essas estrelas para o mar? Né? Que diferença faz isso? Aí a pessoa fala assim: para essa estrela do mar faz diferença. Uma baita diferença. Vai muito nesse sentido, né? Porque certeza. Se a pessoa muda a sua atitude, isso no fundo faz a diferença e começa a gerar um comportamento diferente. Né? Com certeza, e faz uma diferença em casa, né? Porque toda a sociedade, todos os grupos, eles mudam muito mais e aprendem muito mais com exemplo do que com qualquer fala que se tenha, com livro. Não que as outras coisas não sejam importantes, claro que são, mas o exemplo, ele move, né? Ele que gera a grande mudança. Então, é ter esse cuidado, às vezes, até quando a gente está com o nosso filho na rua, né? O que eu vou fazer? Será que eu falo pro meu filho que ele não deve me responder, mas eu brigo com todo mundo no supermercado, eu ofendo as pessoas, eu xingo as pessoas na rua. Então, o que eu estou ensinando para ele? Será que ele vai gravar mais que ele não deve brigar com as pessoas, ou que eu brigo com as pessoas e assim eu resolvo meus problemas? Né? Claro que ele vai gravar mais o jeito que eu resolvo meus problemas gritando do que o que eu falo, do que um discurso vazio. Então, ter esses pequenos cuidados, né? No Facebook, essa semana, ontem teve uma postagem que eu achei genial, que era uma postagem que dizia assim: você quer ser voluntário na África, mas não cumprimenta seu vizinho. E isso é uma grande verdade, porque você quer salvar o mundo, mas você não é capaz de cumprimentar uma pessoa, de dar bom dia, que mora do seu lado. Então, e você quer ir tão longe para fazer uma diferença? Não precisa, né? Vamos começar por aqui. Por aqui mesmo, né? E a propaganda até pode ser entendida, né? Naquilo que a Karine acabou de falar, né? Aquilo que você ensina para o teu filho, aquilo que você fala para o teu companheiro, para a tua companheira, aquilo que é de todo dia. Você está sempre fazendo algum tipo de propaganda, algum tipo de marketing mesmo, né? Mas principalmente a propaganda, aquilo que você ensina, pode perdurar e é preciso verificar de que jeito isso vai perdurar. Agora são 9h32, vamos daqui a pouco para o nosso intervalo, mas antes disso, caro ouvinte, eu quero lançar uma pergunta que pode ser capciosa, vamos dizer assim, né? E daí depois do intervalo a gente vai falar sobre isso, né?
Como é que são aquelas mensagens da propaganda e do marketing, né? Principalmente da propaganda, aquelas mensagens que a gente não percebe, né? Que até tem um nome bastante esquisito, né? Propaganda, mensagens subliminares. O que é isso? Se é permitido, se não é? Como é que isso funciona no mercado? Participa, meu caro ouvinte, pelo telefone 3322 1290. Obrigado, Fábio. 3322 1290. Participa e traga aqui sua pergunta, sua dúvida logo após os comerciais. Até lá, não saia daí. Antes, com a permissão de vocês, o Departamento de Jornalismo da emissora traz uma notícia não muito alegre para essa manhã de terça-feira. Uma aeronave da empresa alemã que caiu na manhã de hoje nos Alpes franceses. O voo seguia da Espanha para a Alemanha e são 148 pessoas que estavam a bordo e, segundo o ministro do Transportes da França, não há possibilidade de ter sobreviventes. Um avião Airbus A320 caiu por volta das 11 da manhã no horário local, 7 da manhã horário brasileiro, horário de Brasília. O voo 49525 fazia a rota de Barcelona, na Espanha, para a Alemanha. Desapareceu dos radares por volta das 11 da manhã, horário local, 7 da Brasília, horário de Brasília, como já mencionamos, nos Alpes franceses. Destroços já foram localizados em uma região de 2.000 metros de altitude. O pedido de socorro foi feito por volta das 10h47 da manhã, quando a aeronave estava a 5.000 pés, uma situação, segundo especialistas, anormal. Segundo o secretário de Transporte francês, não existem possibilidades de haver sobreviventes. Revale, a força da comunicação. 3322-1290. Ligue para Revale e participe. Programa Alta Performance. Bom dia, caro ouvinte, estamos aqui de volta, são 9h38 e lembrando que você pode participar aqui do programa com a gente pelo telefone 3322-1290 ou enviar e-mail no altaprevale@gmail.com. E retomando um pouco do que a pergunta que nós deixamos no ar antes do intervalo, né? O que são essas mensagens subliminares, se isso é proibido? Eu lembro, na minha época da adolescência, né? Na televisão tinha uma propaganda de uma conhecida marca de refrigerante, né? Que ela foi proibida. Ela começou em outros países, depois veio aqui para o Brasil e também foi proibida. Como é que era essa propaganda, né? Você estava assistindo um filme ou qualquer outro programa na televisão de sua preferência, e de repente passava 15, 20 minutos, 30 minutos, você não se suportava no sofá. Você tinha que, se não tivesse aquela marca daquele refrigerante na sua casa, você era capaz de sair de pijama para comprar aquilo, e você não entendia por quê, né? Não tinha nenhuma propaganda visível, conscientemente visível, né? E o que era? Eram flashes, né? Daquela marca, daquele refrigerante, que aparecia assim muito rapidamente, quase que os olhos não percebiam, mas a nossa mente grava. E isso é o que foi chamado de imagens subliminares e tal, e aquilo, eu lembro, foi proibido na época. E como é que é isso hoje, Karine? Na verdade, nós ainda, né, a legislação brasileira, ela não permite, né? Na verdade, o marketing, a mensagem subliminar, né, ela não é vista com bons olhos pela sociedade, né, tanto pelo pessoal de publicidade e propaganda, de marketing, porque ela é diferente do marketing de guerrilha, né? Quando a gente fala de marketing de guerrilha, o que é esse negócio, né? Na verdade é isso mesmo, é o marketing de guerra, porque o marketing, na verdade, toda a administração, né, e o marketing não diferente, vem do exército, vem de guerras, né? Ele acaba surgindo, então, dessas manifestações, dessas organizações. Então, o marketing guerrilha, ele é mais agressivo. A gente chama que são quando eu faço esse apelo para as pessoas com uma agressividade maior. Mas a propaganda subliminar, né, a mensagem subliminar, ela já... Por que ela é proibida, né? Porque ela tira o direito da pessoa.
Então ela vem nesses flashes de uma maneira muito sutil que a pessoa não percebe. Então ela tira o direito do consumidor em assistir ou não, em aceitar aquela mensagem ou não. Então por isso que ela acaba sendo proibida. E para ilustrar isso, Karine, o Fábio aqui tem um áudio de uma propaganda. Você vai soltar isso? Quer soltar? Não, tá. Daqui a pouquinho, então. Continua, Karine. Tem vários casos. Tem o caso no cinema americano, que aparecia também um refrigerante, uma pipoca, que foi feito estudos, na verdade, né? Quando eles começaram a estudar a mensagem subliminar, para ver quantas pessoas acabavam consumindo, quanto que se vendia mais pipoca naquele cinema e mais refrigerante. Isso foi comprovado. Porque a grande questão, como a gente estava falando até antes, né? Mas o que é propaganda, o que é publicidade, o que é marketing, né? Quando a gente fala de publicidade, né? Então, publicidade é tudo que é anúncio, é tudo que é anunciado. E o que é propaganda? É como a gente falou antes, né? A propaganda é como eu vendo a minha ideia para as pessoas. O político faz propaganda, né? Quando a gente escrevia lá no Facebook, na época de eleição, a favor de um partido, de um candidato ou de outro, isso é uma propaganda, né? O marketing, ele já é a direção para onde essas ideias elas vão acabar indo, né? Para onde eu vou conduzir. Então, por mais que a gente acabe acreditando na nossa liberdade de escolha, nós não somos tão livres assim, né? Teve alguém que já pensou. Já tá no ar aí? Então, coloca aí, vamos ouvir Caraca, terremoto! Isso, parece uma velha! Sugou turista! Sugou gostoso! Sugou cachorrinho! Caraca! Buraco sugou escol! Sugou escol! Pô, então sugou nós! Escol! Um por todos e todos por um! Legal aqui! Tá fechando a brasa! Se for dirigir, não vem. Eu sei comerciais. Isso é muito bacana. E aí, Karine? Os comerciais de cerveja, eles usam muito marketing de guerrilha, que a gente fala, né? Eles já são bem agressivos, eles têm essa agressividade muito forte e são processados por inúmeras vezes. Essas aqui são as empresas, né, que mais na verdade, o mercado de bebida e de carro, né? Eles acabam sendo bastante acionados por conta disso e que também é uma forma de marketing. Né? Nesse comercial em especial, eles fazem uma alusão ao inferno, né? Eles vão parar no inferno e tudo acaba sendo esquecido por conta que tem a cerveja deles lá. Uhum. Então, o que é importante a gente estar analisando essas coisas, né? O que esse comercial quer vender com isso? Qual mensagem ele quer passar, né? O que ele está vendendo pra gente? Ele está vendendo, então, que a pior situação que seja, que no nosso imaginário é o inferno, não é? Ele fica ameno quando eu tomo a minha cerveja. Então é isso que ele vende. E é isso que nós compramos. Porque quando a gente vai lá no supermercado, né, dizer, nossa, eu tive uma semana difícil, eu vou relaxar um pouco, né, e coloco a cerveja no carrinho, eu comprei essa ideia. Então, sim, nós somos manipulados pela mídia e isso não é uma coisa horrível também, né? Vai da nossa informação de como a gente vai estar filtrando essas informações. Mas, claro, eu costumo dizer que a camisa que está na moda, na vitrine, né, quando a gente vai lá e compra uma blusa numa loja, não fomos nós que escolhemos, né? Alguém, um ano anterior, há um ano atrás, decidiu o que eu ia vestir nesse ano. Alguém pensou nisso. Não, e complementando, Karine, o que você colocou, a gente tem que pensar também do lado da saúde, do lado da medicina, né? O álcool é uma substância tóxica, agressiva, e existem inúmeras pessoas que têm problemas com álcool, né? Chegam a ser dependentes de álcool, e isso é uma doença, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como você colocou, esse marketing agressivo, muitas vezes a pessoa pode iniciar o uso de uma substância que é uma substância agressiva, tóxica, e pode desenvolver uma série de problemas. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Esses dias eu estava até vendo por que a legislação brasileira exige que nos maços de cigarro venha uma foto, por exemplo, de uma pessoa que tem um enfisema pulmonar ou gerou algum problema de saúde, e nas latas de cerveja isso não acontece, né? Porque pode, não só nas latas de cerveja, mas em outros aspectos. Claro, isso teria que ser uma discussão com a sociedade, mas a gente tem que ficar muito atento aos problemas que essas substâncias podem trazer para a pessoa, né? É que a questão da bebida, né, do álcool, acredito que é um tema muito interessante da gente conversar, e como ele circula no marketing, né? Porque ele tem uma questão social de inserção. Então, o que a gente consegue ver no mercado, né? Que a venda de bebidas
E elas criam uma queda sempre que acontecem eventos esportivos no país, ou de grande impacto. Isso é fato. O marketing sempre acaba sendo afetado com isso. Por quê? Porque a imagem da vida saudável, ela se sobrepõe àquela vida sedentária. Então as pessoas começam mais a frequentar a academia, começam mais a correr no parque, começam a ter mais interesse com isso. Passou isso, né? Porque como que a gente divide a nossa sociedade, né? Entre pessoas bobas e pessoas espertas. Na escola tem essa divisão muito clara. Então, o que faz você ser esperto? Né? O quanto antes você entrar num mundo dito proibido ou um mundo adulto, onde estão o quê? As drogas e a bebida. Então, você acaba tendo um apelo, porque ninguém quer ser bobo, certo? Você não quer ser bobo, eu não quero ser boba, ninguém quer. Então, eu quero ser esperto, não é? Eu quero ser ok. Então, eu tenho esse apelo muito forte social da mídia para que eu vá para este outro lado, né? E se nós formos analisar os comerciais de bebida, existem várias proibições, né? Como hoje não se pode mais usar a figura infantil, né? Nenhuma imagem que se reporte ao mundo infantil. Até mais ou menos 2 ou 3 anos atrás nós tínhamos ainda alguns sirizinhos, alguns bichinhos que faziam, isso é proibido. Utilizar o corpo da mulher, né? A sensualidade em comerciais de bebida, apesar que isso ainda é usado, né, de uma maneira não tão impactante como era antes, mas ainda é. Aliás, Karine, você falou disso, me fez lembrar, também tinha uma propaganda de uma determinada marca de uísque há muitos anos atrás, que de repente vendeu muito uísque aqui no Brasil, né? E se descobriu, que a gente falou um pouquinho de mensagem subliminar, né? Se descobriu que a propaganda mostrava um copo de uísque, né? Um copo, né, com gelo, e alguém pegar a garrafa e verter o uísque dentro desse copo. E assim que ele vertia o uísque dentro desse copo, o gelo, como que num passe de mágica, se transformava num corpo de uma mulher lindíssima, né? E isso era muito pouco perceptível, porque passava muito rápido, né? E de repente esse uísque começou a ser vendido assim de uma maneira muito rápida e muito violenta. E percebeu-se que existia a questão da mensagem subliminar, e aí foi proibido de novo, né? Porque toda a relação, toda a imagem, geralmente as mensagens subliminares, elas vêm muito no campo de quê? Da sexualidade, né? E da alimentação. Elas trabalham porque são os excessos, né? do comportamento. Então elas trabalham muito isso, e isso instiga o ser humano, porque elas também saem muito dessa linha de ser bobo e ser esperto, né? Que as pessoas... Porque desde criança, na escola, as pessoas têm essa necessidade de não estar em algum dos dois grupos, né? Na verdade, querer estar no grupo dos espertos, né? Então... A mídia, sim, ela utiliza disso, mas como também tem comerciais, na verdade, né, que a gente acaba chamando, e não, que o correto não é chamar de propaganda, né, mas sim de comerciais, o que está na televisão, né. Tem comerciais que são sensacionais, como teve o comercial dos pôneis malditos, não sei se vocês se recordam desse episódio. Aquilo é realmente uma obra de arte, são pessoas geniais que tiveram aquela ideia, foram também penalizadas por um período, porque no nosso país também é proibido pela legislação fazer qualquer alusão, né? Ou fazer, na verdade, qualquer relação com o meu concorrente direta. Nos outros países pode, não tem problema nenhum, né? Aqui não pode. Então, os concorrentes falaram, né? Porque nesse comercial, eles falavam que o concorrente tinha, ao invés de cavalos no motor do carro, tinha pôneis, né? E que os pôneis não gostavam de lama e por isso que eles atolavam. Então, na verdade, a justiça alegou várias coisas, que eles faziam alusão aos concorrentes e que eles usavam os pôneis do imaginário infantil para usar no comercial. Mas, enfim, a agência acabou ganhando, que eles demonstraram que não, que eles estavam fazendo uma alusão não a alguém diretamente, né? Mas a situação, a analogia de cavalos em carro com pôneis. E é um comercial sensacional que está na internet, ele venceu diversos prêmios. E realmente ele foi estudado, foi planejado e ele alcançou, né, o seu resultado. Outra coisa que a gente vê muito sobre a questão dos processos, né, na mídia. Muitas empresas fazem isso sim, já sabendo que se elas forem processadas, o dinheiro que elas vão ganhar com mídia voluntária é muito grande. O exemplo que nós temos de uma cerveja que logo quando foi proibida usar a imagem, né, de mulheres, ela logo na outra semana faz esse lançamento. E a gente pensa, nossa, mas que gente burra, né? Compraram horário nobre, porque eles ficaram só 2 dias no horário nobre. Eles só tiveram 2 aparições e foram cortados, banidos pelo Ministério. Então eu falava, nossa, mas como que uma empresa não se planeja, né? Mas eles ficaram durante 15 dias, nos próximos 15 dias, eles foram capa de todas as principais revistas do país. E eles foram
uma das maiores notícias de todas as redes sociais e de todos os noticiários. Uma mídia não paga. Então, assim, o processo, talvez, possa ter sido, nesse caso, mais barato do que se eles tivessem pago todas as mídias, né? Tem também a discussão em relação a esses livros, né? Que teve uma discussão recentemente em relação às biografias, né? Que é proibido ou não. E estava lendo também uma questão nesse sentido, de que você coloca uma biografia no mercado e aí ela é proibida, e aí depois de que ela é proibida, sai tanto na mídia que aí as pessoas querem comprar o livro de qualquer maneira e ver. Então essa mídia espontânea que na verdade não está sendo pago nada, né? Claro aquilo do falem mal, mas falem de mim. Que é o que a gente chama de marketing viral, né? Isso sempre que a gente escuta, mas o que é isso, né? Marketing viral. Que é o comentário, né? A divulgação de qualquer coisa que ele acontecendo de forma espontânea pelas pessoas. E claro que tudo que é, de certa forma, negativo ou que é proibido, isso também mexe muito com a imaginação do outro, né? Então as pessoas gostam. Por isso, aquela importância que a gente estava falando antes do intervalo, do Facebook, né? Do cuidado com o que eu faço. E até mesmo com a responsabilidade do que eu posto. Tem um caso que aconteceu com uma aluna minha, que ela ganhou na justiça danos morais por uma postagem que um colega de trabalho fez sobre ela. Então, porque as pessoas, não é porque não existe uma legislação direta que eu posso fazer o que eu quero, falar das pessoas, né? E ele foi, sim, sancionado por isso. E na época ela disse, professora, mas as pessoas dizem que é uma bobagem eu entrar na justiça contra isso, né? Eu disse pra ela, não, é um direito seu, né? Ninguém pode ficar falando qualquer coisa. E para isso precisamos aprender cada vez mais, né? O que é isso, o que é a propaganda, o que é o marketing, o que é a melhor dinâmica daquilo que se faz, para até saber que ação tomar, né? E acreditar na justiça, acreditar realmente que o que você fizer vai ter algum resultado, né? E aí, eu queria colocar, olha, agora são 9 horas e 52 minutos e queria poder, para você ouvinte, passar algumas dicas. Que dicas podem ser passadas para você melhorar a tua performance usando a ferramenta de marketing, usando a propaganda que você pode, na sua pequena empresa ou média empresa ou até grande, né? Como que você pode, que dicas a gente pode dar, Karine? No mundo de empresas, né, hoje existe uma gama de recursos que são gratuitos, que poderia estar se usando, né? Facebook é um deles, né? É uma mídia de acesso muito grande. E aí tem uma ferramenta que nós chamamos que é fanpage, né? Ele pensa, nossa, mas que nome estranho esse negócio. Que ela é uma página para uma empresa. Então ela não é uma página como pessoa, né? Ela tem alguns recursos limitados e tem alguns outros recursos disponíveis, né? Então, quando eu coloco a minha empresa na rede, deixo ela... Isso aumenta muito, né? Mas o que eu tenho que ter cuidado? No instante que eu criar uma página para minha empresa numa rede, eu tenho que cuidar em sempre estar atualizando, né? E separar muito as postagens pessoais das postagens empresariais, né? Então, nessa página da minha empresa, eu não vou colocar foto do aniversário do meu filho. Isso eu coloco na minha página pessoal, né? Para fazer as coisas muito separadas. E até porque existem algumas peculiaridades da gente que... As pessoas que se relacionam profissionalmente comigo não precisam saber, né? Outra coisa que nós temos, existe o LinkedIn para as empresas, que hoje é uma ferramenta muito bacana, que dá até para conseguir contratar pessoas por lá, né? E acredito que pro lado, saindo da empresa, né, pro lado pessoal, também existam questões muito importantes que se possam fazer no dia a dia. Como... Primeira coisa, né? A gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Então, acredito que essa é a principal mágica. Eu escuto mais e falo menos. Prestar atenção no que eu falo. O que eu falo. O quanto isso vai impactar na vida das pessoas, né? Ser responsável por isso. Porque muitas vezes a gente usa a frase, mas eu falei porque eu estava bravo. Mas e o que isso trouxe de dano para a vida do outro, né? Então, é algo muito... A palavra, ela tem muita força, porque ela não volta. Precisa ter muita responsabilidade. Ela tem que ser usada com muita responsabilidade. Então, usar isso, ter o cuidado no trabalho, né? Eu costumo dizer o seguinte, é muito bonitinho ter piercing no umbigo, uma graça, mas ele não vai para o escritório. Né? No escritório ninguém precisa saber que eu tenho ele. Não, não preciso tirar, mas tem um cuidado com a roupa que eu utilizo no meu trabalho. Será que a roupa ela não está mostrando mais coisas
do que o meu conteúdo, do que o meu profissional? Às vezes as pessoas falam muito, né? Eu não sou promovido, eu não tenho chance. Mas será que a imagem que você passa é de alguém que quer ser promovido? Que é de alguém que está envolvido naquele ambiente? Não é? A questão mesmo da entrevista. Nos primeiros 5 segundos que a gente vê qualquer pessoa no mundo, né? A gente forma uma ideia sobre ela. Uma ideia, um preconceito então, até, né? Exatamente. Dependendo. Então, pensar nisso. O que eu quero, qual ideia que eu quero que essa pessoa passe? Então, para entrevista, eu sempre costumo dizer que tem um uniforme, né? Roupa de entrevista, que não tem erro, né? É blusa branca, calça preta. Tem erro. Mas não precisa ser a melhor camisa do mundo, pode ser uma camiseta, mas ok, é isso. Porque você não briga com a imagem. Porque você não vai usar nada que apareça mais do que você. Né? Isso é muito importante, né? Para mulher, cabelo preso, maquiagem fraca também, porque só se você for fazer entrevista para uma vaga de maquiadora, né? Porque caso contrário, usar uma maquiagem leve, trabalhar muito essa situação, por quê? Porque quando você estiver falando com a pessoa, ela preste mais atenção no que você fala e não no que você está usando. Essa questão também da entrevista, tem um estudo mostrando que quem normalmente vai ser entrevistado, o entrevistador, 60% ou 70%, não tenho certeza, ele olha a página pessoal, a página da pessoa no Facebook, nas redes sociais. Então, quer dizer, a pessoa chega para ser entrevistada, que o entrevistador já tem uma noção com quem ele está lidando, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter, né? Isso não, e com certeza, né, Davi? Porque a gente está numa praia, tá muito animado na praia, né? Aí eu posto lá minha foto de sunga, minha foto de biquíni, né? Mas ela ficou lá na rede. E aí o entrevistador vai olhar, né? Nós não temos como ter domínio da cabeça dos outros, né? Em dizer, você pode pensar isso, você não pode, você está certo e errado em pensar isso. E o que essa pessoa vai pensar quando ela olhar isso, né? Tem pessoas que postam muito, a gente falou da bebida agora há pouco, né? Para alguns, como isso pode ser muito bom, mas para outra parte da sociedade isso não é bem visto. Então a pessoa posta aqueles churrascos, né? Com um monte de bebida, né? Postam foto da pessoa bêbada, caída dormindo. Isso não pega bem. Então isso pode ser engraçado num grupo talvez de amigos, mas na hora do, né, na hora de um trabalho, para um outro grupo, não. Da imagem da sua empresa, né? Doutor Hélio. Isso que você está falando, eu acho que é pertinente a todos nós. Temos que ter um extremo cuidado. Você faz uma festinha na sua casa, então um ambiente restrito, você sabe quem está convidado e tudo, e dentro da casa da gente a gente tem uma liberdade. Só que todo mundo tem o seu telefone e ele tem uma foto. De repente a criança, ou a babá, ou você, ou seu marido, a avó, faz alguma coisa, digamos assim, que para o ambiente familiar comporta-se aquilo lá, não tem problema nenhum. Ele tira a foto sem que a pessoa veja, e ele posta essa foto. E como se diz, essa foto eternizou. Então, de repente, a sua casa, a sua intimidade, e a pessoa fez isso, ela não fez por maldade, vou fazer isso porque é sua amiga, é seu amigo, mas pode acontecer. Então esse programa tem essa finalidade de mostrar para nós uma nova realidade, um novo mundo, onde a internet, o celular e tantas coisas entraram dentro da nossa intimidade. Muito bom, não tem nada contra isso, mas eu tenho que ter precaução de como usar isso, porque vai surgir, e está surgindo, muitos problemas. Então atenção dentro desse novo mundo. Isso mesmo. E agora são 9h59. Antes de encerrar o programa, eu quero lembrar para você, ouvinte, que nós estamos aqui todas as terças-feiras, das 9 horas da manhã até as 10 horas, trazendo informação de melhor qualidade para você, no que existe em termos de esporte, cultura e lazer, e naquilo que você pode melhorar a sua alta performance todos os dias. E antes de encerrar, Karine, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra, uma frase, uma mensagem para o nosso ouvinte, o que ele pode, como a propaganda e o marketing pode ser de alta performance para o ouvinte. Responsabilidade, né? Acredito que responsabilidade é a grande palavra. É pensar sempre, antes de sair de casa, pensar o que eu quero, como eu quero ser visto hoje, né? O que eu quero com isso e o quanto eu posso prejudicar não somente a minha imagem, né, ou a minha vida, mas também a do outro. A gente encerra o Estadão Online hoje.
é ter esse cuidado, né, com a minha imagem e com tudo, ter as relações. Davi. Karine, a gente queria, enfim, eu queria agradecer você ter aceito o convite aqui, enfim, foi espetacular aqui os conceitos, todo o ensinamento que você passou aqui pra gente, e vamos ver se numa próxima oportunidade você pode voltar também. Eu que agradeço, foi ótimo passar amanhã com vocês. E eu agradeço imensamente também a sua participação, foi maravilhosas as suas explicações, e queremos que você participe de novo. Tudo Obrigada, bem? só convidar. Obrigado. E, bom, agora encerramos o programa. Voltamos aqui na próxima terça-feira, às 9h, em ponto, para você. Um grande abraço, boa semana e até lá. Você ouviu Programa Alta Performance, Esporte, Lazer e Cultura. Volte a nos ouvir na próxima terça, das 9 às 10 da manhã.